Eu só tenho duas cópias. Tá no processo, laudo 1475, evento 3, Isso está na conflito Veja. 3. Tá? Isso aqui está na Veja. Consta aqui na última frase lá, conversando com o Joilson. Ele criou 2 centros de investimento. É o que eu Esse era o tinha. senhor falando. Isso aqui é eu dizendo. Isso aqui eu acho que eu disse no depoimento meu lá em Salvador, viu? Tá. Não Mas foi. e depois tem a afirmação ali, a equipe vem de SSA. Salvador? É. São pessoas de confiança que fazem reformas na OS. Porque quando eu não tinha mais a estrutura de obra na mão, Aham, eu procurei saber com quem ia fazer, porque tudo bem, a cozinha vai e encaixa, entendi. mas eu tenho que ter cerâmica aqui nova, ampliou uma parede, tinha que tirar a parede, botar cerâmica de piso. Aí foi que essa área que eu chamava lá SWAT, porque fazia fazia reforma de escritório da OAS no Brasil todo. Sei. Eles eram de Salvador, Hum. né? Que era um pedreiro e um cara que assentava gesso e fazia a parte elétrica, hidráulica, etc. Essa afirmação aqui ficou resolvida eles ficarem no sítio morando. A dama me pediu isto para não ficarem na cidade. Qual É, que é o motivo? certamente para você, o pessoal não ficar na cidade conversando, esse tipo de coisa, né? Mas qual que era o problema deles ficarem na cidade conversando? Pela ordem, me parece que nós estamos aqui tratando de algo que não é objeto de denúncia. É um contexto, doutor, de ocultação Nesse de patrimônio. contexto, como disse anteriormente, na última audiência, Vossa Excelência havia estabelecido um padrão anteriormente que está sendo desprezado. Então, se existe uma ação própria para estar tratando esse tema, parece que não é o caso de tratar agora, até porque é um interrogatório. Não, Na doutor. verdade, se não está referido na denúncia, Vossa Excelência tem que dar oportunidade para se defender naquilo que está na denúncia, Tá não bom. de temas diversos. Certo, doutor, como tem um contexto, então eu indefiro o seu questionamento. Não há um Inclusive destoamento porque do. Só um pouquinho. Não há um destoamento do que eu decidi no passado. Não concordo com Vossa Excelência a respeito disso, mas fica indeferida a questão de ordem. Existe um contexto de ocultação de patrimônio, o juiz quer esclarecer esse fato. Acho que é um dado relevante, né, para o processo. Já está indeferido, sem outras considerações. O senhor pode responder. não, apenas porque também esse pessoal dormindo no sítio, eles trabalhavam sábado e domingo. Aham. E você não tinha que ficar transportando de Atibaia da cidade para o sítio todo dia, né? Mas tinha algum motivo também envolvendo a reforma ficar Não oculta ou porque coisa saía mais parecida? ligeiro, porque tinha um prazo de entregar essa cozinha antes do São João. Então ela foi feita a toque de caixa, eu tive de garantir as medidas, isso aí eu até falei naquele depoimento, né? Porque, veja bem, na hora que você vai instalar uma cozinha, as paredes têm que estar certinha com o projeto da KIT. Só que você tinha que executar as paredes para depois a KIT medir. Então eu tive de chegar para aqui e dizer, eu garanto as medidas. Se tiver um custo adicional, a gente vai ter que pagar. Aí, A gente quem vai ter que pagar? a gente, OAS, construtora, né? Ah, sei. Vai ter que pagar, porque. Mas não aconteceu, porque eu fui para lá e só para você ter ideia, essas medidas eu tirei a laser. Entendi. Na folha 31 desse mesmo documento, evento 3.3, tem um outro diálogo aqui, peço para o senhor dar uma olhadinha. Esse diálogo do meio, essa mensagem do meio, na verdade, que é aquele final 13h30. Sigilo absoluto, hein? Amanhã vou em churrasco em Atibaia com o Léo, é na fazenda de Lula, e vamos encontrar com ele na estrada. O senhor reconhece a mensagem? Era o senhor mesmo? Conheço eu falando com minha filha, ainda dizendo que eu estava me borrando todo, porque eu sou um cara de construção, de área técnica, não lido com nenhum político. Se o senhor disser, Paulo, o senhor conhece algum político? Eu vou dizer, conheci o ex-presidente.
eu não conheço nenhum. Nem Salvador, nem deputado, nem vereador, nem governador, não conheço nenhum político. Então eu não trato desse tipo de coisa, minha área é técnica. Certo. Eu não trato com dinheiro, eu não trato com nada disso, minha área é exclusivamente técnica. E eu falei com minha filha aqui, e não está escrito aqui, mas eu disse, eu estou me borrando todo. Certo. Mas saiu no antagonista. Entendi. Paulo Gordilho está se borrando tudo. Porque não é o meu Não era métier. literal, né? Não era meu métier tratar com político. Perfeito. Na página seguinte, a folha 32, tem um outro diálogo, peço para o senhor dar uma olhadinha. É o senhor com a sua filha ali? É. O senhor se referia a alguma visita que o senhor tinha feito pessoalmente ao sítio? Não, essa visita foi a primeira que eu fiz com o Dr. Léo. Sim. Chegou lá, apresentou ao ex-presidente e o Fábio mais o Fernando Bittar mandaram os seguranças comprarem carnes. Sim. E eles mesmos ficaram de bermuda lá fazendo churrasco pra gente lá. E 3 horas da tarde a gente veio embora, mais ou menos. Entendi. Então, o senhor pode me devolver aqui. E na folha 33 desse mesmo laudo tem uma foto, vou lhe mostrar aqui, que foi encontrada no seu aparelho. Isso aqui foi lá É o senhor lá, nesse dia. É, com o ex-presidente. sou eu aí do lado. E com o ex-presidente? Isso estava numa mesa, comendo churrasco, que o Fábio e o Fernando Bittar estavam fazendo. O senhor acompanhou O Léo depois... estava do lado. O senhor acompanhou depois a reforma do apartamento lá no Guarujá? Não, A customização? não. O senhor sabe se outras... se essa customização no apartamento do Guarujá, isso foi feito para outros clientes também, pela OS? Não, Não sabe ou não foi feito? não foi feito. Se foi feito escondido. Uhum. Mas, teoricamente, não foi feito. Quando o senhor A OAS tinha um programa que chamava OAS Exclusive. Sim. O que era? Montava-se um kit aqui, granito verde Ubatuba, cerâmica tipo tal, azulejo tipo tal, não sei o que tipo tal, louça tipo tal. Montava 4 kits. Uhum. E o cliente ia, escolhia o kit e isso era implantado nos apartamentos, mas isso só era feito em prédio de luxo. Sei. Nesse Não, foi feito no Edifício Arte, no Palme, no Forest, no Panambi e tem um outro que eu me esqueci. Mas só em prédio de luxo. Modelos pré-determinados também. A pessoa com a esposa ia lá, escolhia o kit que queria. Perfeito. E aí era montado isso. Só que isso dava muita confusão, né? Entendi. Porque Panambi mesmo, o operário ia lá, estava a planta na parede, ele descolava a planta, plantava, botava no outro. Certo. Aí quando vinha a equipe, montava o kit de fulano no apartamento de ciclano. Essa customização no apartamento do Guarujá também seguia um modelo pré-determinado ou foi algo feito por orientação Não, do foi cliente? feito pela equipe de arquitetura lá de Roberto, que não foi muita coisa, foi uma parede de uma varanda que virou um quarto, alguma coisa assim, e assentar a cerâmica no piso. E o elevador? Sim, aí depois veio o elevador, fez o elevador, Uhum. mudou a posição da escada. E o senhor sabe se eles desenvolveram esse projeto junto com o cliente ou como que eles definiram fazer assim Não, ou fazer eles assim? definiram e já foi entregue no dia que eu fui com o Léo a São Bernardo do Campo, já foi entregue nessa condição. Nessas conversas, nesses encontros que o senhor teve com o ex-presidente Lula,
algum momento foi falado sobre o preço do apartamento ou sobre o Não. preço dessas reformas? Não. Não? Não. Alguma vez o ex-presidente ou a ex-primeira-dama perguntaram o custo dessas reformas, seja no sítio de Atibaia ou seja no apartamento do Guarujá? Não? Não. Apenas no sítio ela apresentou umas fotos através de Fernando Bittar, que ela não tratava, tudo era através de Fernando Bittar. Ela apresentou um fogão, um exaustor, uma máquina de lavar, o fogão, o exaustor, a máquina de lavar, alguns equipamentos de cozinha. Só que, primeiro, já tinha sido comprado, segundo, não cabia naquela cozinha. Ah, sim. Por quê? Porque era fogão de parede. E o fogão que foi colocado lá é de ilha. É que nem aqui, o fogão fica aqui no meio da ilha. Não fica encostado lá na parede. O exaustor não era de centro, era de ilha. Alguma vez Então- o senhor Léo Pinheiro explicou para o senhor por que a OS estava fazendo essas customizações ou reformas? Sempre que era amigo, que queria atender, mas nunca dizendo o porquê. E não é coisa, vamos dizer assim, de Léo dizer o porquê. Sobre essa, o senhor não participou ali da customização, ou talvez o senhor saiba, o senhor tem conhecimento se o ex-presidente e a ex-primeira-dama pagaram a customização do apartamento do Guarujá ou as reformas no sítio? Não sei dizer. São essas questões do juízo. Ou melhor, antes de passar aqui mais algumas coisas só. Depois que houve essa visita que o senhor participou, as reformas já estavam em implantação ou ainda iriam ser implantadas no apartamento? Nessa visita que eu fiz agora já, Isso. a parte de cerâmica de piso Aham. e o tal quarto que criaram no andar de baixo já estava pronto e a caixa do elevador já estava pronta. Nessa visita estava presente quem que o senhor falou mesmo? Nessa visita fui eu, Léo e Roberto. E foi também. Carro. Aham. Aí chegou lá, encontrou Dona Marisa e Fábio. Chegou lá, tinha técnicos de construção da OS, tinha uma engenheira da OS que eu não conhecia. Porque como eu saí da área de construção, Aham. ela era uma menina que tinha 3 ou 4 meses da OS. Entendi. Então eu não conhecia. O técnico eu também não conhecia. E o cara da Talento que estava lá também não conhecia. Certo. E eles falaram, eles gostaram das reformas? O que eles falaram? Eles pediram algumas coisas no andar de cima. Pediram para botar uma cobertura na área da churrasqueira, transformar a sauna que eles não usavam em depósito, pedindo para aumentar o deck, pedindo para botar um filme refletivo no vidro que circundava a piscina lá em cima. E tinha algum... Isso foi acolhido? Foi feito? Isso deve ter sido feito. Depois o senhor acompanhou o que foi Depois feito? não fui mais lá. Tá. E o senhor chegou a acompanhar o que foi feito com o apartamento? Se foi ou não foi transferido formalmente por ex-presidente? Não. Tenho a menor ideia. Havia um... Foi colocado... Se for transferido formalmente, parece necessário ter um cuidado com a palavra. Não, doutor, é a palavra normal, transferido formalmente. Qual que é o problema com essa palavra? É que eu só pediria mais atenção à Vossa Excelência com o termo. Não, doutor, o termo é bastante adequado, mas Vossa tudo bem. Excelência parece que pressupõe que tenha sido transferido de uma outra forma. Não, Exatamente. Há um pré-julgamento evidente na sua Exatamente. colocação. não é nenhum pré-julgamento. Transferido formalmente significa formalizar uma transferência. Mas parte da premissa que houve transferência. Não, eu não falei que houve transferência. Então, Perguntei se houve transferência formal. Julgamentos. Não, doutor, eu agradeço as suas colocações, estão indeferidas. São... A expressão do juiz é absolutamente adequada e não tem nenhum pré-julgamento. Bem, o senhor tem conhecimento se esse
apartamento foi transferido formalmente para o ex-presidente? Não seria mais Não tenho correto Vossa conhecimento. Excelência? Doutor, eu já indeferi a questão. Ó, Vossa Excelência fez uma nova pergunta, então eu tenho direito a fazer uma nova impugnação. Tá, então está indeferido novamente. Parece que senhor- Vossa Excelência vai interferir por antecipação nessas colocações. O senhor tem conhecimento se foi transferido formalmente esse imóvel? doutor, nós construímos 15 mil unidades. Eu nunca vendi nenhuma. Minha área era criar soluções técnicas para você ter um empreendimento com menor custo, mas com a mesma qualidade. Essa era a função nossa, fazer o orçamento, fazer um pré-orçamento para poder a área imobiliária fazer a viabilidade econômica, já que construção no custo representava 80% e na venda representava 50%, 60%. O senhor não cuidava dessa área? É isso? Não. Então, Certo. eu não. Nos 15 mil unidades eu não vendi nenhuma, né? E não vi a transferência de nenhuma. Perfeito. Tá? Quando o senhor Que era fez, outra área da empresa. quando o senhor teve essa visita no apartamento do Guarujá e que foram solicitadas aquelas reformas adicionais, foi colocado que se pretendia ter essas reformas em algum período de tempo específico? Como o apartamento estava cru, praticamente só tinha um piso e essa mudança no quarto. Quando saí dessa reunião, Léo orientou a equipe nossa, o Roberto e tal, a colocar uma cozinha, colocar alguns armários e equipamento de geladeira, fogão, essas coisas. Tá? E houve alguma afirmação do Léo Pinheiro ou dos clientes de que queriam um apartamento pronto para determinada data específica? Não vi isso. Bom, não vi, porque eles estavam andando, Fábio, Marisa e Léo, e a gente estava numa procissão, acompanhando ali, então você não conseguiu ouvir tudo, não. Em algum momento foi afirmado nessa visita que eles não ficariam com o apartamento? Não. São essas questões do juiz, eu passo o Ministério Público. Obrigado, senhor. Boa tarde, senhor Paulo Godinho. Boa tarde. Alguns esclarecimentos aqui. Primeiro, o senhor mencionou que até 2013 se sabia que da reserva do apartamento triplex 164A Obrigado. para o ex-presidente Lula. 2000, Até 2013 se sabia da reserva, né? tá, se soube isso, se eu não me engano, doutor, em 2011, mais ou menos. O senhor soube em 2011. Começou eu a queria- se espalhar eu queria só isso em especificar a 2011, reunião. entendeu? O senhor mencionou de uma reunião de diretoria, né? Onde foi apontado que aquela unidade pertenceria ao Lula. Desculpa, André, vou impugnar. Foi reservada ao Lula. Corrigindo, retificando, doutor. Confere. Uma reunião. O senhor mencionou uma reunião de diretoria da OAS. Teve uma reunião de diretoria da OAS da OAS Empreendimento com o conselho de sócios da OAS Construtora. E aí a pessoa perguntou, o ex-presidente vai ter um apartamento aqui, qual é? Aí pegaram a caneta a coisa e disseram, é esse aqui, que é o triplex da esquerda. A pergunta era justamente essa. Se o senhor recorda quem foi que apontou que esse seria o apartamento do Eu ex-presidente? falei aqui, se eu não me engano, acho que eu falei que foi Carminha, DCF, Ok, que apontou, é esse aqui. perfeito. Mas Carmine não foi quem negociou esse apartamento, né? Isso deve ter sido negociado por Dr. Léo. Carmine apenas disse, é esse aqui. Uhum.
Porque as pessoas que estavam na reunião em 2011 não sabiam nem que tinha apartamento Perfeito. e nem que tinha cota no Bancop, entendeu? Ok. Constam aqui, foi juntado pelo Ministério Público no evento 724, anexo 9, algumas planilhas com ligações telefônicas, dentre as quais algumas ligações com o senhor Rodrigo Garcia da Silva, ex-funcionário da Kitchens. O senhor recorda desse indivíduo? Então, quando nós estivemos lá em Salvador, eu falei no Eduardo. Na realidade, eu troquei porque tinham duas pessoas. Aí, se você vai me perguntar, o nome do outro era Eduardo, eu não vou saber. Mas depois de ler notícias tal, na mídia tal, é que eu soube que era um tal de Rodrigo. Aí eu me lembrei que esse de Rodrigo, inclusive achei até o telefone dele na minha agenda. Quando eu procurei Rodrigo, estava o nome dele. O senhor tratou com ele os projetos relativos a quais móveis? A cozinha completa. Tanto do sítio quanto da cozinha do triplex? Aqui eu já falei aqui. O triplex foi comprado 4 meses depois. Certo. 4 ou 5 meses depois. É que constam aqui algumas ligações que o senhor teria tido com ele entre o período de março de 2014 até agosto de 2014. O senhor recorda ao que se refere a essas ligações? Não foram muitas, cobrando o projeto, cobrando o preço, entendeu? Para sentar para negociar, porque Fernando Bittar me disse o seguinte, ó, lá se faz um São João no dia, não era nem no dia de São João, no Nordeste é 24, lá se vai dia 28. Vai ter uma reunião 28 de junho lá. Então, existia pressa, porque a Kitchen, uma empresa grande, ela tem tempo para fazer isso. Então você tem que primeiro fazer a caixa toda para ela ir lá medir. Certo. Aí foi que eu disse, não, eu garanto a medida. Né? Perfeito. As ligações, algumas foram para agilizar o procedimento, é isso? Mais para agilizar o procedimento. Com relação ao pagamento específico da cozinha, o senhor participou dessa questão? Aprovou o pagamento? Qual cozinha, doutor? Só vamos deixar claro. Cozinha referida por ele, do sítio. Do Atibaia. Isso. Apesar desse assunto aqui não ser Atibaia, né? Que aí fica essa mistura de assuntos. O que é que acontece? Na cozinha Atibaia, a Kit pediu um valor muito alto. Depois baixou para 210 mil. Aí eu falei lá em Salvador isso a eles, lá, a Taíde, o pessoal. Eu pedi para tirar a comissão de arquiteto, já que eu não ia receber comissão e a arquiteta que estava comigo, que era a Paula Camargo, também não ia receber comissão, porque a gente era empregado da OS. Então eles podiam reduzir. Aí ele me disse que a comissão para arquiteto que eles pagavam normalmente era 7%. Eu digo, então você baixa isso aqui. E Léo tinha me avisado que ia pagar em dinheiro isso. Aí eu disse, e se pagar em dinheiro? A Kit baixou mais 15%. Okay. Aí a gente arredondou para um número de 170 milhões. 1.000 milhões? Mil. E foi o dinheiro... Tanto milhões ultimamente que minha mente fica poluída. Pô. E o custeio, o dinheiro foi oriundo da OS? Foi oriundo da OS. A OS me mandou esse dinheiro. Eu liguei para a Kitchen, porque eles combinaram de ir buscar o dinheiro lá, na OS Prendimentos. E não ia. Eu ligava, eles não iam. E o tempo estava passando. E São João não muda de posição. Entendeu? Então ia terminar não dando tempo. Certo. Apesar de eu estar garantindo a medida. Liguei para o senhor Fernando Bittar.
Falei para ele pegar o dinheiro lá para pagar, porque estava tudo no nome dele. Uhum. Ele buscou dinheiro com o senhor. Ele não foi buscar o dinheiro. Aí nós temos que retificar de que eu levei o dinheiro e paguei a Kitty. O senhor pessoalmente pagou a Kitchens Eu esses passei, 170 mil. Não deveria fazer, porque ficar andando em São Paulo com 170 mil. Uhum. Inclusive deu uma confusão dentro da Kitty, porque depois que eu paguei o dinheiro, eles queriam aumentar em 17 mil. Então quase que eu levanto da mesa e vou procurar outra empresa. Porque eles Certo. tinham combinado uma coisa comigo e não fez ir buscar o dinheiro, né? E ficava me impressionando, ó, eu não posso fabricar se você não pagar. Senhor Paulo, Aí e fica com... aquilo, você não fabrica, você não paga. Perfeito. Com relação ao pagamento da cozinha em Atibaia, o senhor sabe como se deu? O senhor tomou conhecimento à época? Desculpa, em Atibaia não, corrigindo, no triplex, perdão. No duplex, Isso. ó, eu só sei como se deu porque ele lá me mostrou lá em Salvador uma nota fiscal Não, mas o senhor sabia na época dos fatos? Não. de... O senhor só ficou sabendo depois. Não, isso foi 4 meses depois. Tá. Então, doutor. Perfeito. Próximo. Especificamente aqui, o A documento mídia que foi... fala que a gente juntou 2 cozinhas para conseguir um preço mais barato. Tá certo. Não houve isso. Tem um documento que foi juntado no evento 3, é o documento COMP 262, consta uma relação de mensagens que foram apreendidas no computador. O senhor poderia para mostrar ele? Não, acho que é melhor mostrar aqui, ó. Ele tem as perguntas. É 14. Certo, então está sendo mostrado aqui documento 2002, relatório de análise 329, a folha 11 desse relatório, a primeira frase é sim, se ficar é ir para Curitiba. Só para não se ficar. Não sei o que é isso. Consta aí uma troca de mensagens por intermédio do programa WhatsApp Web do senhor com o senhor Lucas Piton Gordilho. É meu filho. Consta aqui uma mensagem na folha anterior, se o senhor puder virar a folha. A conversa inicia com a seguinte expressão: recebi um recado que o presidente quer me ver no instituto. Vou? A resposta é: vai, não tem nada a perder. Onde? São Paulo? Em seguida, a resposta é: sim, se é para ficar, é ir para Curitiba. Risos, vou nada. KKKK, quem deu o recado? O sócio do filho. O senhor recorda dessas mensagens? Não. O senhor recorda de ter sido contatado por alguma pessoa no ano de 2014, 2015, com vistas a uma reunião no Instituto? Esse telefone aqui, 5151 de terminação, não era de meu filho. Não, é que esse não é um telefone, é só o terminal, o código do WhatsApp. Não, mas está aqui, 5511 98 72 75 151. Se o senhor não se recorda, o senhor pode dizer que não se recorda. Não me recordo disso aqui. Perfeito. Inclusive porque na época, quando foi essa data? A data não foi precisada no laudo, então era no sentido de ver se o senhor recordava da comunicação mesmo. Se o senhor não se recorda, não tem me problema. recordo. Pode devolver então, senhor Paulo. Inclusive porque
Mas se o senhor não se recorda, o senhor pode dizer que não se recorda, ou não identifica essas mensagens. Certo? Qual que é a próxima pergunta? Perfeito, excelência. Vou interromper um minutinho pelo tamanho do áudio.